Muito bem. São partes que quem chega atrasado não consegue pegar. Então, há um mover espiritual no ventre da mulher grávida. Há um portal aberto sobre ela. O portal também, ele abre-se uma vez por ano sobre a sua vida. Uma vez por ano sobre a sua vida. Quando você está aniversariando, esse portal está aberto. E existe uma movimentação de anjos, indo e voltando, subindo e descendo, em favor da sua vida. Então, quando você está aniversariando, quando você for orar, você apresenta as suas principais causas. Você manifesta primeiro gratidão, adoração. Entenda, nunca comece uma oração pedindo, nem perdão. Tá? Nunca comece, isso aqui é muito importante, é uma chave poderosa para a sua vida de oração. Nunca comece uma oração pedindo, nem mesmo perdão. Nunca comece. Sempre comece uma oração adorando. Adorando Deus. Adorando a Deus. Exaltando Deus. Glorificando a Deus. Depois, você pede perdão pelos seus pecados. Pelos que você sabe que cometeu, diga o nome deles. Se você sabe, diga o nome deles. Porque pecado tem nome. E pelos pecados que você não lembra, não sabe que cometeu. Peça perdão. E aí, você pede pela sua vida, você pede pelos seus irmãos, pelo seu próximo, nunca esqueça de interceder na tua oração. Sempre que você orar, interceda por alguém. Deus te abençoa muito mais quando você pede por outro que por você. Tá? Você é muito mais abençoado, abençoada, quando você pede por outro. João, acabou o tempo, João. Quando você pede por você. Primeiro, peça pelos outros. Aprenda a fazer isso e você verá que há um poder e a resposta será muito mais rápida, muito mais intensa sobre a sua vida quando você faz isso. Tá? Então, alguns pontos importantes sobre a oração, a gente vai tratar disso com mais profundidade nas nossas aulas ao vivo, lá no grupo de Ministros de Libertação e Batalha Espiritual. Tá? Então, no aniversário acontece isso. Aí esse portal aberto, esse movimento de anjos. Por isso que, quando vamos ao aniversário, a gente é convidado, está tendo uma festa, aniversário, nunca vá de mão vazia. Sempre leve um presente. Pode ser o mais simples que for. Leve um presente. Leve um presente com desejo, com amor por essa pessoa, com respeito por essa pessoa, com honra por ela. Porque quando você presenteia ela com a intenção de honrá-la, as bênçãos que vêm sobre ela respingam em você. Porque o portal está sobre ela, vai respingar em você bênçãos. Sabe? É possível, isso acontece muito. Bênçãos que você está buscando há muitos anos, destravar, está bloqueado. Quando você presenteia alguém com essa consciência, é destravado em sua vida. É destravado em sua vida. Tá? Então, mesmo que não tenha aniversário, não tenha uma festa de aniversário, mesmo que não tenha, você vai lá, você, quando vê essa pessoa, entrega um presente para ela, presenteie ela. Você pode orar por ela ali, encontrou com ela, ministrar uma oração sobre a vida dela, eu te abençoo, eu declaro sobre você paz, saúde, tá? Faça muito mais do que dizer parabéns, meus parabéns por você, muita felicidade. Pode fazer, faça isso, mas ministre uma oração. Pode ser uma oração rápida, mas sincera, profunda, de honra por essa pessoa, para que você possa também ser honrado, tá? Pelos anjos que, ao te verem honrar essa pessoa em aniversário, eles vão te honrar também. Isso é muito importante, gente. Tem um poder muito grande. E outro momento em que portais se abrem sobre a sua vida é a cada 7 anos. Por exemplo, você nasceu de 1 a 7 anos, primeiro ciclo. Tá? De 1 a 7 anos, primeiro ciclo. Dos 7 ao 14, segundo ciclo. Do 14 ao 21, terceiro ciclo. Do 21 ao 28, quarto ciclo. Do 28 ao 35, quinto ciclo. Do 35 ao 42, sexto ciclo.
Do 42 ao 49, sétimo ciclo. Então, a cada 7 anos da sua vida, é aberto um portal sobre você. Tá? Aberto um portal sobre você. E algo extraordinário acontece com você no mundo espiritual. Às vezes não manifesta aqui. Que a pessoa não tem essa consciência. Ela não sabe disso. Aí fica presa lá. Bênçãos ficam presas lá. Não chega até ela. Mas são bênçãos dispensacionais que Deus envia. É o Shemitah da sua vida. É o seu Shemitah. A cada 7 anos da sua vida, cumpre-se um Shemitah. Deus libera uma bênção. Sabe? Tríplice. Uma bênção tríplice. 3 vezes. É muito importante isso. Por isso que o salmista fala no Salmo 90, versículo 10, ensina-me, Senhor, a contar os dias da minha vida. Olha só, ensina-me a contar os dias da minha vida. Que eu não passe despercebido, mas que eu esteja atento aos dias que vão passando da minha vida. Está falando disso. Que eu não me perca nos ciclos da minha vida, mas que eu aproveite cada bênção que é liberada para mim, nesses ciclos. Por isso que é importante nós entendermos esses princípios que são bíblicos. Eles estão registrados na palavra de Deus. Bom, com isso, eu quero ministrar uma oração sobre a nossa irmã aniversariando hoje, nossa irmã Danuzi, para a glória de Deus. Vamos orar por ela. Quero que você ore comigo também. Olha só, a irmã Danuzi está falando aqui, ó. No ano que fiz 35 anos, minha filha nasceu. Fechou um ciclo, o 5º ciclo de 7 anos. Nasceu uma filha. Isso é uma bênção tremenda. Glória a Deus. Algo extraordinário. Vamos orar pela nossa irmã Danuzi, em nome de Jesus. Pai, neste momento, mesmo distante da tua filha, de forma física, que ela está em outro estado, outro lugar, outra cidade, não sei. Mas, Pai, a oração nos aproxima uns dos outros. A unidade que temos com o Senhor, a comunhão entre um e outro, a conexão que o Espírito Santo gera entre nós, nos torna próximos. Em nome de Jesus. Nós, desta turma, queremos pedir ao Senhor bênção sem medida sobre a tua filha. Bênçãos poderosas sobre ela. Que o teu favor, que a tua misericórdia, meu Deus, que a tua graça seja abundante na vida dela. Aquilo que está travado, desbloqueia nesta noite, em nome de Jesus. Porque há um portal aberto sobre ela. Deus, aquilo que há muito tempo está travado, destrava hoje, no nome do Senhor Jesus. Manifesta o teu poder, manifesta a tua grandeza, e que anjos desçam por este portal, acessando a vida dela e destravando o que está travado, no nome do Senhor Jesus. Deus poderoso, nós aplicamos este princípio bíblico, esta lei celestial, sobre a tua filha, irmã Danuzi. Ó Pai, que hoje milagres impossíveis aconteçam para a glória do teu nome. Nós abençoamos a tua filha, Pai, intercedendo por ela e declarando em profecia sobre ela o teu favor. A alcançou nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Seja abençoada nossa irmã Danuzi, em nome de Jesus. É um prazer poder orar pela sua vida. Bem, vamos lá, meus amados. Já falamos algumas coisas, né? Hoje vamos falar sobre alguns pontos importantes das Sagradas Escrituras nessa questão do mundo espiritual. Deixa eu me situar aqui para poder falar exatamente o que nós queremos falar, em nome de Jesus. Vamos lá. Atos proféticos. Tá? Atos proféticos. Existem algumas formas de um cristão comunicar-se, liberar uma mensagem para o mundo espiritual.
E ato profético é um deles, um dos mais, um dos mais ricos em resultado, um dos meios mais poderosos de um cristão acessar o mundo espiritual é através de atos proféticos. Atos proféticos, ele é uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. Como assim? Você faz um ato profético na terra que desencadeia uma reação do mundo espiritual para a terra, para a sua vida. Deus, quando queria fazer algumas coisas, transmitiu a mensagem, mover o mundo espiritual sobre a terra, sobre Israel, sobre um profeta, sobre seus servos, Deus direcionava a eles um ato profético. Dava a eles uma direção para fazerem um ato profético. Quando eles faziam um ato profético, algumas coisas aconteciam na terra por causa do ato profético. Então, é algo extraordinário, uma doutrina que foi esquecida pela teologia contemporânea. Não se fala desse assunto hoje em dia. Não se ensina isso com muita liberalidade nas classes teológicas, nos estudos teológicos. É muito difícil isso ser falado, mas é um tema bíblico. Tá? É algo que está presente em toda a Bíblia. Não é algo novo criado ontem, criado hoje. Não, não, não. Isso já existe. Deus já direcionava profetas, direcionava reis, sacerdotes para praticarem ato profético. Quando eles faziam isso, coisas tremendas aconteciam na terra. Por exemplo, quando você lê Levítico, Deus dizendo aos homens, dizendo a seus filhos, para sacrificarem animais, cordeiros, carneiros, bodes, ovelhas, bovinos, como vacas, bois, para sacrificá-los. Deus estava ali ensinando eles a praticar um ato profético. Por quê? Porque ali era uma profecia por meio de um ato, de uma ação. Sempre que sacrificava um animal, estava profetizando que um dia o Filho de Deus, o Machia, Messias, viria para morrer, para ser sacrifício por todos nós. Então Deus desde sempre ensinava os homens a praticar o profético. A primeira pessoa em toda a Bíblia a praticar ato profético foi Deus. Ele foi o primeiro a praticar ato profético. Vamos ler aí Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 20. Diz assim: chamou Adão a sua mulher, Eva, porque era mãe de todos os seres viventes. E o Senhor Jeová, olha só, Deus fez vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Jeová, Deus: eis que Adão tem se tornado como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra
de onde fora tomado. Então, observe. O versículo número 21 fala que Deus fez vestimentas de pele para vestir Adão e sua mulher. Ora, para que haja vestimentas de pele, essa pele veio de algum ser. Deus teve que sacrificar um animal para poder pegar a pele desse animal, vestir Adão e vestir a Eva. Porque a primeira veste de Adão era uma folha de figueira. Só que todos nós sabemos que folhas de planta, elas secam fácil, secam rápido, dura pouco tempo. E logo tem que vestir-se com outra folha de figueira. Então, Deus, para resolver o problema, temporariamente, ele faz uma veste de pele de animal e veste Adão. Ali Deus já estava pregando por um ato profético que um dia Jesus viria, tá, para poder nos vestir dele. Ele ia morrer na cruz, ser o cordeiro em sacrifício por nós, e ele nos vestiria com ele, dele mesmo. E assim, irmão, Deus só nos aceita em sua presença porque estamos em Cristo. Deus não aceita ninguém na sua presença fora de Cristo. Se eu não estiver revestido por Cristo, Deus não me recebe na sua presença. Então, quando Deus sacrifica aquele animal, ele está praticando um ato profético e ensinando na prática a Adão e Eva a importância de sacrificar. Agora, teve que morrer o animal, tá? Teve que morrer o animal inocente no lugar do culpado. E esse é o princípio da redenção. É um inocente morrer no lugar do culpado. Quando Adão pega contra Deus, alguém tem que morrer. Precisa haver morte física, não somente espiritual. Tá? Tem que haver morte física. Tem que ser imediata. E aí o que acontece? O animal morre no lugar de Adão. Um substituto morre no lugar de Adão. Então, quando Deus sacrifica aquele animal, tira sua pele e veste Adão, Deus está profetizando por meio de um ato. Por isso que o nome é ato profético. É profetizar por meio de uma ação. Tá? Profetizar por meio de uma ação. Esse é ato profético. Nós, na igreja, até hoje praticamos ato profético. Até hoje nós vivenciamos ato profético. Sempre que nós ceamos, estamos praticando um ato profético. Cear é uma ação profética que transmite uma mensagem para o mundo espiritual de que logo, logo, nós estaremos ceando na eternidade, junto com o nosso Mestre, o nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Tá? Então, sempre que você ceia, você transmite uma mensagem. E um detalhe, irmão. Um detalhe. Toda ceia. Por que a ceia é o culto mais poderoso de uma igreja? Por quê? Porque assim é um ato profético que abre um dos maiores portais dimensionais sobre a igreja. É a ceia. Quando a ceia é iniciada, quando ora-se iniciando a ceia, irmão, abre-se um portal poderoso sobre a igreja. Um dos mais poderosos que existe. É o portal dimensional aberto numa ceia. Aleluia. Por quê? Porque ali celebra o dia que Cristo morreu, também ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele vai por esse caminho que ele trilhou lá quando ele subiu em alma. Então, na ceia, irmão, na ceia é o dia de você atrair para a sua vida bênçãos extraordinárias sobre a sua vida. Tá? Agora, numa ceia, pode haver morte, juízo, sentença de morte, ou pode haver bênção, vida, sabe? Crédito de vida. Depende de como a ceia é celebrada. Por quê? É um ato profético.
Se o ato profético ele for praticado da forma errada, ele vai transmitir uma mensagem equivocada. E toda mensagem mal dada ao mundo espiritual traz uma resposta negativa, de juízo, doença. Tá? Tem gente que, ao invés de ser abençoado, ser curado, fica mais doente, quando faz do jeito errado. Por exemplo, pastor, o que poderia considerar uma ceia mal feita? Sempre que uma igreja, irmão, isso aqui é muito sério. Sempre que uma igreja vai celebrar a ceia e ela usa pão com fermento, irmão, é liberado N maldições sobre o povo. N maldições sobre o povo. Acredite nisso. Porque não pode ser pão fermentado. Tem que ser pão sem fermento. Quando uma igreja celebra uma ceia com pão com fermento, sabe o que ela está dizendo? Porque no dia lá, Pilatos apresentou duas pessoas. Pilatos apresentou Barrabás e Jesus. Diz, quem vocês escolhem que eu solte? E o povo escolheu Barrabás. Quando na ceia come esse pão com fermento, está comendo o corpo de Barrabás e não o corpo de Jesus. Quando na ceia toma-se vinho fermentado, bebe-se o sangue de Barrabás e não de Jesus. Por isso que o pecado não acaba na igreja. Sabe? É uma igreja com defeitos, pecados agressivos, pecados de graus pesados. Por quê? Celebrando do jeito errado. Ao invés do povo receber vida, recebe morte, sentença, juízo, maldições que não se acabam. Porque está comunicando errado para o mundo espiritual. É o corpo de Cristo, não tem pecado, é sem fermento o pão. Se o pão que eu vou comer na ceia é o pão que representa o corpo de Cristo, não pode ter símbolo do pecado. E o símbolo do pecado na Bíblia, o maior que existe, é fermento. O único corpo com pecado naquele dia era o corpo de Barrabás. Então, quando nós comemos pão com fermento na ceia, estamos escolhendo Barrabás e não Jesus. Por que, irmão, que tantos líderes insistem nisso? Em muitos lugares. Sabe? É muito perigoso isso aí. Porque está transmitindo uma mensagem para o mundo espiritual. Isso vai trazer uma resposta. Isso vai trazer uma manifestação espiritual sobre o povo, sobre quem está fazendo aquilo ali. Eu vou lhe dizer, essas imersões, elas vão pesar na sua vida. Tá? Irmão, o conhecimento, escute só. Escreva aí, você que está escrevendo. Conhecimento gera sofrimento. Conhecimento gera sofrimento. Quanto mais você conhece, mais você sofre. Quanto mais você aprende, mais você sofre. Por quê? Primeiro, você sofre logo um choque de realidade. Meu Deus, tanto tempo vivendo errado. Segundo, você não vai conseguir ouvir qualquer mensagem mais. Você não quer mais qualquer nível de mensagem. Então você vai sofrer dentro de você ouvindo alguém pregando coisas que não faz sentido. Gente? Quarto, você vai falar, vão te desprezar. Vão falar que é bobagem, isso aí é loucura, tá? Você tá fanático. Então, é um ato profético, assim, um ato profético. Se ela for realizada de forma errada, irmão, traz consequências dolorosas. Dolorosas, tá? Então, é muito importante entender isso aí. Observe, quando Gideão, que o anjo visitou ele, que tem aquele diálogo, nós conhecemos o diálogo que teve entre Gideão e o anjo fala com ele, né, e tal,
varão valoroso, homem valente e tal, e tudo. Ele começa a indagar o anjo e tudo, porque estamos nessa situação. Aí, na conversa, ele fala assim: permita-me oferecer-te um sacrifício. Dá-te um sacrifício. Aí o anjo, tá bom, eu vou aguardar. Ele vai buscar o sacrifício para oferecer ao anjo. Para oferecer ao anjo. Quando ele pega o sacrifício que ele traz para oferecer ao anjo, ele coloca o sacrifício lá. Não acontece nada, irmão. O anjo não se move. Lê o texto direitinho para você ver. O anjo não se move, mas fica olhando para ele. Por quê? Porque Gideão colocou o sacrifício no chão. E não é no chão que se coloca o sacrifício. Não subiu fogo, não teve nada. A mensagem que Gideão estava transmitindo era uma mensagem errada, um ato profético errado. Quando ele tirou do chão e colocou na pedra, sobre uma pedra, um altar, aí o fogo veio, lambeu a pedra, lambeu o sacrifício, lambeu tudo. Mas enquanto estava no chão, Deus não se moveu. Por quê? Quem come do chão é demônio. Você pode observar. Sacrifício é feito no chão para o diabo. Encruzilhada é no chão. Não levantou o altar para colocar em... Não, irmão. Agora, para Deus tem que ser colocado em cima de um altar. Gideão não entendeu no começo. Ele colocou no chão. Deus ficou assim, não aceite esse sacrifício, não. Não recebo isso. Ele pegou no chão e colocou sobre a rocha, aí veio o fogo do céu, lambeu a pedra, lambeu tudo. Aleluia. A resposta vem quando você faz de acordo com os princípios. Quando você faz de acordo com os princípios que Deus estabeleceu. Deus só aceita quando segue os princípios que ele estabelece. Irmão, o mundo espiritual ele é muito de comunicação. O mundo espiritual é muito de comunicação. Até para expulsar demônios, você tem que ser preciso. Quando é uma casta, entenda só, quando é uma casta, quando é mais de um demônio, você precisa trazer à luz o mais forte. E tem que ter certeza que é uma casta. Que são muitos ali. Observe Jesus. Ele chega perante o homem, possesso por uma legião. Aquele homem corre até Jesus, se prostra. Os demônios tomam conta dele. O Senhor fala assim, ó, sai dele. O demônio não sai. O diabo não sai. Os demônios continuam naquele homem. Não saíram. Aí o Senhor pergunta assim, qual é o teu nome? Ele entendeu Jesus. Qual é o teu nome? Legião é o nosso nome. Então saiam. Aí saiu todo mundo. Quando ele falou, sai dele, saiu um, ficou o outro. Aí ele pensou, legião. Então vou perguntar, qual é o teu nome? Legião. Pô, legião, saia. Aí todo mundo tinha que sair, irmão. Se você não for preciso, você não vai ter o resultado que realmente precisa ter. Tem que haver precisão. A queda, olha só, a queda da humanidade aconteceu por falta de precisão. Quando falta precisão, o diabo ganha território. Vou repetir. Quando falta precisão no teu movimento, precisão na tua posição, nas tuas ordens, quando falta precisão no que você está fazendo, os demônios ganham território. Eles conseguem avançar contra você. Você tem que ser preciso e precisa. Abra só, abra aí, vamos ver isso aqui, ó. Gênesis 3. Abra Gênesis. Olha só. Gênesis capítulo 3. E o versículo de número 2. Mas antes eu vou ler o capítulo 2, versículo 16. Olha só. Capítulo 2, versículo 16 de Gênesis. E impôs o Senhor, Jeová, Deus, ao homem um preceito, uma ordem, dizendo, de toda árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Por quê?
no dia em que dela comeres, a morte experimentarás. Veja bem o que foi que Deus falou para Adão. Tá? E Adão repassou para Eva. Pelo menos é o que acredita-se. Ele repassou para ela, é dever dele. Deus ensinou a Adão, Adão tem que ensinar a sua esposa. Aí, olha o capítulo 3, versículo 1 e 2. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Jeová, Deus, tinha feito. A serpente disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a perspicácia da serpente. A mulher respondeu à serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer. Mas, olha só, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Irmão, meus irmãos, vê-se no versículo 17 do capítulo 2 de Gênesis. Vê se no versículo 17 está dizendo que não é para tocar. Deus nunca disse que não é para tocar. Ele falou para não comer, não para tocar. Eva disse que não era para comer e nem tocar. Deus nunca disse que não era para tocar. Quando Eva disse que não é para tocar, ela está mentindo. Ela se enganou, mentindo. Quando ela se engana, falta a precisão do que ela está dizendo, o diabo consegue encontrar espaço. Pronto. Porque você falar o que Deus não mandou falar o que Deus não está dizendo, é mentira. Isso dá território para os demônios contra a sua vida. Quando eu vou profetizar para alguém e falo além do que Deus mandou falar, eu dou para os demônios território, porque eu estou mentindo. Eu estou mentindo. E o que o diabo precisa, irmão, é de brecha. Guarde isso. Os demônios não querem portas e nem janelas. Eles querem brechas. É tudo que eles querem, brechas. O diabo não entra por porta, irmão, e nem por janela. Ele só entra por brechas. Aleluia. Quando você lê o livro de Neemias, que ele está reconstruindo os muros e as portas, levantando as portas que estavam queimadas, o texto vai falar assim, um texto, ó. E edificou Neemias as portas. Sanballat, Tobia ficou na dele. Ninguém fez nada. Ninguém se irritou. Mas quando fala assim, ó, e tapando as brechas, ai, irmão, aí diz que Sanballat e Tobia ficou possuído. Quando ele fechou as portas, tranquilo, o diabo não entra por porta. Mas quando mexeu nas brechas, aí ficou furioso, porque é pelas brechas que ele entra. O diabo não quer uma porta escancarada para entrar, ele quer brecha. Porque na porta fica Jesus. Ele é a porta da tua vida. O diabo quer as brechas. Ele quer os buraquinhos que ninguém dá atenção. Ele quer as brechinhas que ninguém... Ah, isso aí não é nada, não. Não brinque com as coisas. Não brinque com os detalhes. Leve a sério a sua vida espiritual. Leve a sério o seu ministério, a sua vocação. Não dê brecha. Não dê brecha. O diabo só quer brecha. Ok? Então, qualquer coisa fora do que Deus mandou fazer é brecha, irmão. É acesso. Sabe? É meio de ele se aproximar. É território dado para ele. Entenda. Toda ilegalidade que eu cometo é uma legalidade para os demônios. Tá? Toda ilegalidade que eu cometo é uma legalidade para os demônios. Se eu cometo uma ilegalidade e continuo com ela aberta, ele vai acessar, irmão. Ó, guarda no seu coração. Só tem uma coisa que Deus nunca vai deixar o diabo tocar em você.
Só uma coisa, só uma. Qualquer outra, ele permite deixar, ele deixa tocar. Mas só tem uma coisa que Deus não deixa o diabo tocar. Tua vida. Tua vida. O diabo não pode te matar. Ele não pode ceifar a sua vida. Deus não permite isso acontecer. Mas, qualquer outra área, ele pode tocar. Então, como é que ele faz? Ele encontra uma brecha que persiste aberta. Ele encontra uma brecha que continua aberta, porque você não está vigiando aquela área, você não está resolvendo aquele problema. Ele prega aquela brecha e leva até Deus. Existe uma brecha na vida de Beltrano. Eu, Senhor, segundo as leis espirituais que tu estabeleceste, Senhor, quero tocar. Aí Deus pergunta assim, qual área você quer tocar? Eu quero tocar a área financeira. Desce. Deus não pode negar, irmão. Deus não pode negar. Se há uma ilegalidade, ele não pode negar. Tá? Então é muito sério. Vida espiritual é muito sério. Você precisa levar a sério, de fato, sua vida espiritual. Cuidado com as pequenas coisas. Então, ato profético é uma mensagem que você transmite para o mundo espiritual. Deixa eu te mostrar um detalhe aqui. Presta. Ato profético é uma mensagem simbólica. Deixa eu pegar aqui. Certo. Veja só. Tudo é símbolo, irmão. Tudo é símbolo, tá? O mundo espiritual ele se move por comunicações simbólicas. O ato profético é uma ação simbólica, é um ato simbólico. Transmite uma mensagem por meio de símbolos. Veja bem, a nossa vida inteira, ela é movida, dirigida, conduzida por símbolos. Por símbolos. Tá? Então, veja bem, deixa eu ver aqui, ó. Coração. Coração. Quem consegue ver isso aqui? Quem está enxergando direitinho? Dá um sinal com a tua mão aí, irmão, para poder saber se está conseguindo ver. Maravilha. Então, coração, veja só. A palavra coração. Amém? Cada letra, irmão. Ó, o C é um símbolo. O O é um símbolo. Letras são símbolos. O R é um símbolo. O A é um símbolo. O C cedilha é um símbolo. O A é um outro símbolo que está se repetindo. O O é um outro símbolo que está se repetindo. O acento aqui é um símbolo. Símbolo. Agora, veja só. Se eu tirar esse símbolo aqui. Tem coração escrito aqui? Está escrito coração ou é outra palavra? Outra palavra. Agora, porque eu tirei o ser, virou oração. Quando eu coloco o ser, é coração. Qualquer coisa que você mude no ato profético, qualquer coisa que você mude na tua ação, no teu mover espiritual, altera a tua comunicação. Então você tem que comunicar bem para que o mundo espiritual veja o que você está comunicando e te dê a resposta que você precisa ter. Mas se eu comunico, sabe, de forma equivocada, errada,
é lógico que a resposta não será a que eu estou esperando. 90% do que nós sofremos é por falta de comunicação precisa. Só isso, irmão. Se você aprender a fazer de forma correta o ato profético, acabou. Pastor, quando é que eu sei que o ato profético está certo? Quando cada ação tem um propósito. Tá? Cada ação tem um propósito. Tem uma coisa, você não pode partir de você. Tem que ser uma direção do Espírito. Tem que ser uma direção de Deus para você. Tem que ser uma direção de Deus para o seu coração. Se Deus não te mandou fazer, não faça. Não faça. Mas você sentiu de fazer algo, faça. Tá? Tenha convicção que foi Deus e faça. Porque quando Deus te direciona para fazer um profeta, ele está querendo quebrar alguma coisa. Ele está querendo desfazer alguma coisa. Ele quer desmontar algo. Tem que fazer do jeito certo. E a primeira coisa certa de se fazer um profético é saber se foi Deus que mandou ou não. Deus mandou, faz, irmão. Pode fazer. Você vai ver demônio fugindo para tudo quanto é lado. Tá? Demônios fogem, correm, se escondem. Então, a nossa vida, ela é movida por símbolos. A mesma coisa é o mundo espiritual, irmão. Se você tirar alguma coisa, alterar algo, muda toda a comunicação que você está tendo com o mundo espiritual. E se você mudar a comunicação, você não vai receber o que você está precisando receber ou espera receber. Tá? Não vai. Deus leva a sério o mundo espiritual, leva a sério a nossa vida espiritual. Então, o ato profético é isso. O batismo nas águas é um ato profético. É um ato profético. Por isso que, entenda isso, irmão, não importa se é rio, não importa se é piscina, não importa, não importa. Tem que haver a imersão. A pessoa tem que ser mergulhada dentro da água. Por quê, irmão? Porque é sepultamento. Ninguém sepulta alguém jogando só um pouquinho de areia na cabeça, irmão. Tem que mergulhar debaixo da água. A pessoa tem que ser mergulhada mesmo. O corpo inteiro tem que descer para debaixo da água. Por quê? Porque é sepultamento. É sepultar a velha criatura para ressuscitar uma nova criatura. E então viver novidade de vida. Quando o batismo é feito sem a imersão, sem submergir a pessoa, irmão, sinto muito, não é batismo. Não é batismo. Abra comigo Romanos capítulo 6. Estamos falando de ato profético. E que ato profético está presente na nossa vida o tempo todo. Espiritual. Tá? Está presente na sua vida o tempo inteiro. Romanos capítulo 6. Aleluia. Diz assim, versículo 1. Então o que diremos? Continuaremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que muitos de nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Olha só, ser batizado é morrer com Cristo. Tá? É morrer com Cristo. Pois fomos sepultados, versículo 6. Pois fomos sepultados juntamente com ele pelo batismo na sua morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós experimentemos a novidade de vida. Irmão,
toda pessoa batizada nas águas, logo após ser batizada, precisa viver novidade de vida. Você não está vivendo isso? Alguma coisa está errada, irmão. Alguma coisa está fora do lugar do batismo. Tá? A comunicação não foi bíblica, como ensina a palavra de Deus. Olha só, eu estava lendo um livro de T.L. Osborne, né? Saudoso T.L. Osborne, e ele fala que na África há muitas comunidades. Ele tem suas leis restritas. Né? Lá são as comunidades, têm suas leis. Cada comunidade tem a sua lei. Ou seja, é que nem cidades. Aqui eu tô morando em Altos. Aqui perto fica Teresina, Campo Maior. É como se cada cidade dessa tivesse uma lei específica. Altos tem uma sua própria lei, Campo Maior tem sua própria lei e Teresina tem sua própria lei. Então, cada cidade tem sua própria lei. É assim que funciona lá na África, em muitas regiões. E lá existe uma região em que há uma lei que diz o seguinte: quando alguém matar outra pessoa, matou, assassinou, e for provado que ele matou, escute só, provado que ele matou, o que vai ser feito, irmão? Não enterra o defunto. Não enterra o defunto. Faz o que com o defunto? Eles pegam o defunto, traz o assassino e amarra o defunto nas costas de quem matou. Olha só, amarra o defunto nas costas de quem matou. Aí, irmão, aonde ele for, o defunto vai junto. O defunto vai se decompor nas costas dele. Tá? Vai se decompondo. O que acontece, irmão? A carne apodrecida do defunto apodrece as costas de quem está carregando. E os vermes que comia, estavam comendo defunto, começam a comer o homem vivo. É impossível o assassino viver. Dá câncer. Sabe? Uma série de problemas. Come tudo por dentro, os órgãos sendo comidos pelo... Ele vai morrendo aos poucos. Isso é uma lei que existe numa região da África. Pode pesquisar. Olha só. Até que aquele que matou, morre também. Porque, irmão, a doença que ele pega, não tem como curar. Tá? Porque até o corpo decompor todinho, aí diz assim, ó, se ele viver, é porque ele foi perdoado pelo defunto. Se ele morrer, é porque o defunto o condenou. Olha a mente deles, olha o pensamento deles. Tá? A mesma coisa, irmão. Escute bem. Quando eu li isso, eu lembrei. A mesma coisa acontece com a gente. A pessoa se converteu a Cristo, morreu o velho eu. Mas se ela não sepultar esse velho eu no batismo, os pecados continuam. A pessoa volta a morrer junto com o velho eu. Ela não consegue ver novidade de vida porque ela está carregando nas costas a velha, ela tem que sepultar a velha criatura. Ela tem que enterrar a velha criatura no batismo. Enquanto não acontece o batismo, ela está carregando a velha criatura nas costas, está apodrecendo junto com a velha. Por isso que tem que praticar o batismo. E não se pode negar isso para quem quer ser batizado. São coisas absurdas. Olha, para você ter noção, nessa mesma região, nessa mesma tribo, a mãe teve um filho, olha só, teve um filho. Olha até onde vai a ignorância, irmão. Como nós somos abençoados por sermos inteligentes, por termos conhecimento das coisas. Quando uma mãe tem um filho, é criança, e por algum motivo a criança morre, olha só, a criança morreu. Sob os cuidados da mãe, morreu a criança. Vem o principal da tribo. Eles têm uma árvore central na cidade, uma árvore grande. Para ela provar que ela não tem culpa na morte do filho, ela tem que subir até o cume da árvore e se jogar lá de cima. Se ela cair e viver, ela é inocente. Se ela cair e morrer, ela é culpada. Para nós é tolice.
Mas para ele que não conhece a verdade, são escravos do diabo. Não é. É lei. É lei. Tá? Então, temos que sepultar o velho eu. Quando alguém é convertido na igreja que você pastoreia, cuida, trabalhe para essa pessoa ser batizada logo para poder sepultar o velho eu. Para não carregar o velho eu com ela, senão ela vai morrer junto com o velho eu. Com a velha criatura. Então, são atos proféticos que transmitem mensagens poderosas para o mundo espiritual. Para o mundo espiritual. Nós precisamos praticar de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Senão, as consequências, a resposta, ela vem contra nós e não a nosso favor. Aleluia. Você consegue entender isso? Amém? Levante sua mão para me ver que está entendendo direitinho. Glória a Deus. Pastor Zé, eu queria fazer uma pergunta. Irmã Luci Meire. É? Lene, Lucilene. Pode fazer, servo de Deus. o senhor falou aí que quando a gente faz um ato profético, a gente tem que seguir as regras direitinho do jeito que Deus manda, né? Caso a gente fale, há tipo uma falha de comunicação. Deus me direcionou a fazer um propósito em Efésios 6, né? As armaduras de Deus. E aí eu comecei a fazer e o horário foi no horário de meio-dia. E aí, digamos que no segundo dia, terceiro dia, eu não faço meio-dia em ponto, eu faço meio-dia e 10. Aí já há uma falha de comunicação, já há algum, como é que diz, como o senhor falou aí. Altera, né? Altera. A comunicação é prejudicada. Isso. Se você estabeleceu para ser meio-dia, entenda, quando você fala assim, vou fazer o propósito, tal hora, aquela hora ali, os anjos registraram. Eles vão esperar naquele horário. Se você não cumpre o horário que você estabelece, você falha na sua ação. Tem que ser preciso, não pode deixar nada fora. Tá? Preciso, 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 Aí preciso. já, aí já pode abrir tipo uma brecha, né? Sim, tá na brecha. Viu? Entendi. Tá? Então, o que a profeta, irmão, geralmente é para acessar coisas, riquezas espirituais. O demônio não quer que você alcance elas. Se você faz errado, ele consegue impedir de você alcançar elas, de você chegar até essas riquezas. Então, por isso nós temos que ser precisos em nossos atos proféticos. Senão, a gente não tem a resposta que precisa ter. Amém? Verdade. Amém. Mais alguma pergunta? Também que eu vi alguém levantando a mão. Irmão, quando alguém quiser fazer uma pergunta, bem no seu chatzinho aí, no próprio Zoom, tem uma opção de você levantar a mãozinha, tá? Aparece para mim aqui, para você comunicar, falar alguma coisa, então você pode pedir para fazer a pergunta, tá? Tirar a dúvida. Aproveita para tirar a dúvida, para você não sair daqui com dúvidas. Eu quero fazer logo aqui algo, antes do fim da aula, tirar foto da nossa aula. Depois só orar encerrando, e aí tudo dá certo, tá? Ligue a sua câmera aí, para nós poder tirar essa foto. Vamos tirar essa foto em nome de Jesus. Deixa Deus te ver, crente. Vou apagar minha câmera. Vamos lá. 1, 2, 3. Solta o teu sorriso. Amém. Graças a Deus. Vou tirar aqui a minha antes que eu esqueça. Peraí.
Ok. Muito bem. Vamos falar agora. Veja se tem alguma pergunta no chat. Quando o Espírito Santo manda fazer determinado jejum e a gente falha. É a mesma coisa? Mesma coisa. Viu? Mesma coisa. Quando a gente faz um ato profético de jejum em determinado tal hora, em tal hora, e faz a mais, também é falha na comunicação, mesmo sendo mais horas que o combinado. Só se você determinar o tempo que você vai jejuar. Tá? Vou jejuar tantas horas. Vou jejuar por tanto tempo. Passa até aonde você determinou. Até onde você falou que faria. Irmão, olha só. Olha só. Por que isso é importante, irmão? Porque você está comunicando com o mundo espiritual. E tem seres espirituais que são anjos. Tá? Anjos, eles são precisos demais. Se você fala assim, vou fazer até tal hora que eles vão operar. Além disso aí, não vão operar. Se você fizer a mais, não vai ter consequência contra você. Só não vai significar nada fazer a mais. Ah, vou jejuar 10 horas. Esse é o ato que eu vou fazer com jejum de 10 horas. Eu jejuo 11 horas, a 1 hora a mais não significa nada. Tá? Não tem nenhum efeito a mais naquilo que eu estou fazendo. Porque o registrado foi só até 10 horas de oração. 10 horas de jejum. Pronto. Acabou. Fechou 10 horas de jejum, fechou. Tá? É assim que funciona o mundo espiritual. Ok? Vamos lá. Os principados. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Nós temos 7 principados que operam sobre a terra. Sobre a terra. Glória a Deus. Quando se faz sem determinar a hora, você pode, quanto mais você fizer, mais poderoso é. Viu? Outra pergunta que fizeram foi: recebemos cargas negativas quando intercedemos por pessoas que se encontram em vários pecados? Irmão, olha essa pergunta interessante. Por que a gente, às vezes, sofre quando intercedemos por alguém? Tá? Quando nós intercedemos por alguém. Observe. Ó. Isso aqui é interessante. É por isso que muita gente não quer interceder por ninguém. Deixa eu apagar aqui. Aqui está a pessoa. E aqui está Deus. Tá? Essa pessoa vai receber um juízo enviado por Deus. Essa pessoa está debaixo de sentença. De uma sentença. Tá? Debaixo de uma sentença. Aí o que acontece? Alguém passa a interceder por essa pessoa. O que ela faz? Ela se coloca entre a pessoa e Deus. Toda sentença que vem de Deus vai passar por quem está intercedendo. A pessoa que intercede sofre a mesma coisa por quem está intercedendo, está sofrendo. Interceder é se colocar no caminho entre alguém e Deus.
Interceder é você colocar você em risco por alguém. Foi como Deus falou? Não, senhor, se for matar o povo, risca o meu nome do livro da vida. Deus ia riscar do povo. Uma mulher falou assim, risco meu. Aleluia. Aí, se você não tem autoridade para interceder, o que é ter autoridade? É ter crédito. Crédito no céu com Deus. Glória a Deus. Se a pessoa não tem crédito, não tem autoridade, não, ela só sofre. Só sofre. Se ela não tiver reservas, se ela quer que só jejua quando alguma coisa está ruim, ela não tem reserva. Ela sempre está jejuando na urgência. Quem está envolvido com o mundo espiritual sempre faz jejum. O jejum se torna algo normal, natural na vida dessa pessoa. Ela não vai jejuar só quando a coisa está apertada. Não, ela vai jejuar sempre. Tá? Ela vai estabelecer na semana, não, tal dia eu estou de jejum. E vai ser sempre assim. Tal dia eu jejum, 2 dias, 3 não jejum. Então, a cada 3 dias eu estou jejuando. Pronto, irmão. Tá? Ela consegue pedir a Deus por alguém. Intercessor é se colocar entre Deus e alguém. É também se colocar entre Deus, alguém e o diabo. Então, tem que ter graça de Deus. Tem que entender o nível de soberania espiritual para poder interceder. Porque você vai sofrer retaliação. Retaliação não, vai receber contra-ataque. Tá? Irmão, tira da sua cabeça o negócio de retaliação. O diabo não pode retalhar crente. Viu? Ele pode contra-atacar, mas retalhar não. Então, é muito importante você dizer isso aqui. Por isso que quando intercede por alguém pesado, alguém que carrega pecados graves, alguém que está ali naquela prática, eu vou te aconselhar aqui uma coisa, irmão. Antes de você interceder por alguém de Deus, procure saber se a pessoa ela está disposta a se arrepender, a abandonar o pecado, largar a mão do erro dela, porque você vai só apanhar de graça. Tá? Tá? Pastor, quando a gente quebra o propósito, por exemplo, é 7 dias, você só faz 5. O que acontece quando você não termina o propósito? Se a pessoa tiver o chamado para intercessão, também é a mesma coisa? Então, olha, primeira pergunta, se quebrar o propósito, não tem resposta. Tá? Se murmurar por não ter resposta, tem juízo. Ela não completou. Tem juízo contra ela. Se a pessoa tiver o chamado para a intercessão, aí ela precisa estar sempre preparada, sempre pronta. O chamado, olha só, o chamado não é suficiente para proteger a pessoa. Ela precisa se capacitar, ela precisa se preparar, porque senão ela sofre, ela padece. Ok? Ela padece. Glória a Deus. Então, capítulo 12 de Apocalipse. Aconteceu isso comigo, recém-convertida, sem experiência, fiquei 11 dias internada sem saber o que eu tinha, tudo porque jejuava por uma jovem que infelizmente faleceu. Irmão, quando você... tá vendo, irmão? Isso é sério. Isso é sério. E assim, não foi grave na vida da Daniele porque ela não tinha experiência. Se ela tivesse experiência e fizesse, seria mais grave ainda. Quanto mais você conhece e você erra, maior é o peso da cobrança. Viu? Maior o peso da cobrança. Então, tem gente que ora por outro, irmão, e terminou de orar, ela sentiu umas coisas no corpo dela. Que, entenda, você só pode interceder, assumir a causa de alguém, se essa pessoa abrir o coração para você. Se a pessoa não abrir o coração para você, não entre, irmão. Não entre. Você vai apanhar de graça. Como assim, pastor? O senhor vai lá, irmão, ore por mim, estou na causa aí. Irmão, me conte tudo direitinho, me explique. Abre o teu coração. Você tem culpa no cartório? Está devendo alguma coisa no mundo espiritual? Cometeu algum pecado? Na tua vida tem um pecado que você está domesticando? Uma prática que você não quer largar? Algo que você gosta de fazer e não é bom fazer? Tem alguma coisa? Não, irmão, só ora por mim. Não, vou orar não, irmão. Vou orar não.
Tá? Nós temos que ser irmão, abrir o coração para o outro. Eu não vou entrar numa causa, num terreno que eu não conheço, que nem segue em tiroteio, em meio de tiroteio. Eu não faço isso. Tem que sentar e conversar com a pessoa. Se ela quer mesmo, ela abre o coração. Ela vai abrir o coração para você. Tá? É importante você fazer isso. Não entre só por entrar. Entre com propósito. Entre com propósito. Aleluia. Tá? Exatamente. Quando você não conhece a pessoa, irmão, você não conhece a pessoa, só interceda por essa pessoa constantemente se Deus mandar. Senão, não faça não. Apocalipse capítulo 12. Vamos lá. Os 7 principados. E nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Como nós teremos aí imersões semanais, a gente não vai se prolongar muito, nem vou falar com pressa, querendo jogar tudo para cima de você, não. Vou mastigar com cuidado para que nós tenhamos tempo. Então, no grupo de ministros de libertação e batalha espiritual, a gente vai ter várias imersões, vários encontros para poder mastigar tudo que temos para mastigar sobre o mundo espiritual revelado na palavra de Deus. Capítulo 12 e o versículo 1. A Mariane quer fazer uma pergunta? Ou não? Também que eu vi a mão levantada. É. Vamos lá. Apareceu no céu um sinal. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E estando grávida, clamava com dor de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Outro momento, vamos falar sobre essa mulher. A posição, toda mulher tem que ter no mundo espiritual. Esse capítulo aqui, esse versículo 1 e 2, ele revela a posição que toda mulher tem que ter no mundo espiritual. Não falo sobre isso hoje não, porque demora um pouco de tempo, quero falar um pouco sobre os principados. Tá? Só introduzir o assunto sobre o principado, depois vamos aprofundar sobre os principados. Versículo 3. Viu-se outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, lançando-as na terra, e o dragão pôs-se diante da mulher quando ela estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho quando ele nascesse. Aleluia. Vou falar sobre o texto aqui também. Esse texto aqui é profundo, irmão. Muito poderoso. Vou falar sobre também esse texto. É o que acontece com toda mulher que vai dar à luz. Tá? Então, olha só, versículo 3. Viu-se outro sinal no céu. Eis um dragão vermelho que tinha 7 cabeças, 7 principados, 7 servos, que também tinha um tipo de governo. Que tinha um tipo de governo. 7 servos, 7 principados. E aí, eu vou falar o nome deles hoje e vamos nos aprofundar sobre esses principados no nosso próximo encontro. Primeiro principado. Anote aí, irmão, são 7. Tá? Anote aí. Dos 7, um trabalha só. Um é extremamente egoísta. Ele não aceita parceria. Ele não quer saber de andar em conjunto com nenhum outro demônio. Ele trabalha só. Primeiro principado. Nimrod. Nimrod é o principado da política e da corrupção. Principado da política e da corrupção. Junto com ele trabalha Balaão. É o principado da religião. Balaão é o principado da religião.
Esse principado, irmão, Balaão, promove nas congregações, nas grandes convenções, que ele entra despercebido, ele promove a ganância pelo dinheiro e os pecados sexuais. Adultério, fornicação, principalmente entre obreiros, ministros, pastores, lideranças. É Balaão. Depois, outra dupla. Diana. Diana é outro principado. É o principado da sensualidade. Da sensualidade, da lascívia, dos pecados sexuais, adultério, pornografia, lascívia, tudo isso aí é responsabilidade de Diana. Junto com Diana, trabalha o principado chamado Jezabel. Jezabel. Jezabel é o principado da mídia, da sedução. Ela opera no Instagram, Facebook, YouTube, Google, tudo. Ela opera lá. Quando a pessoa quer ser promovido por esses canais midiáticos, que promove ela é Jezabel. Irmão, quantos pregadores, alguns anos atrás, eram grandes homens de Deus, hoje estão na sarjeta. Porque se tornaram famosos pelo YouTube, famosos pelo Instagram. Não foi Deus que levantou, foi o Instagram. Não foi Deus que levantou, foi o YouTube. Foi Jezabel. Ela faz o quê? Ela coloca lá em cima, quanto mais alto, melhor, porque quando cair não tem como se recuperar. Ou pelo menos é mais difícil levantar. Essa é Jezabel. Trabalhar junto com Diana. Ok? Outra dupla. Farmes. O principado chamado Farmes. É a entidade responsável pela indústria farmacêutica. Isso mesmo, cantores gospels são muito levantados, a maioria deles levantados por Jezabel. Farmes é o principal da indústria farmacêutica. Trabalha junto com Beuzebu. Beuzebu é outro principado. É o principado da miséria, da desorganização, da sujeira, das doenças. É Beuzebu. Aí o que acontece? Beuzebu adoece, Farmes aprisiona nos remédios. Aprisiona nos hospitais. Você pode observar, irmão, 97% dos hospitais tem um cemitério perto. 97% dos grandes hospitais tem um cemitério próximo. Porque existe uma conexão espiritual entre o cemitério e o hospital. Sabe? Aonde os demônios se movem de lá para cá, de lá para cá. E é por isso que há muito sacrifício no cemitério, para continuar invocando os demônios, poder acessar os hospitais e ceifar as vidas. Porque o diabo mata e a morte prende no inferno. Então, Beuzebu e Farmes. E o principal que trabalha sozinho e não quer a companhia de ninguém é Mamon. Mamon é o principado das riquezas, da riqueza mundial. Principado da riqueza mundial. Cada um dos principados tem o seu templo, tem o seu lugar de ser adorado, de ser venerado. Vamos falar sobre isso no nosso próximo encontro. Vamos falar também sobre um assunto muito, muito importante, irmãos. E aí a gente vai fazer uma oração poderosa no nosso próximo encontro, falar sobre espíritos familiares. Espíritos familiares.
Irmão, esse é o único demônio que tem que se preocupar, você como crente. É o único tipo de demônio que você tem que se preocupar na sua vida como cristão, é espírito familiar. E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai colocar por terra, a gente vai desfazer muitos poderes do espírito familiar. Vamos fazer uma oração poderosa no nosso próximo encontro. Aleluia. Amém? Glória a Deus. No caso, as pessoas nos hospitais, o inimigo pode matar? Sim. Pode matar. Quem está operando ali é Farmes e Beelzebul. Tá? Espírito de morte operam muito nos hospitais. Enfermidades e doenças. Existem duas coisas, irmão. Doença e enfermidade. Tá? Existe a doença e existe a enfermidade. Enfermidade é uma coisa, doença é outra. Doença é aquilo que o remédio consegue resolver. Enfermidade são espíritos de doença na pessoa. Então, não é a mesma coisa. Doença não é a mesma coisa de enfermidade. Enfermidades são espíritos de doença na pessoa. Doenças crônicas. São demônios ali se alimentando daquela energia daquela pessoa. Tá? E doenças são aquilo que trata com remédio, com médico, mas enfermidade não. Só mesmo com a expulsão. Glória ao nome do Senhor Jesus. Muito bem. Por enquanto, a gente vai manter nas terça-feira, tá? Eu estou vendo outro dia melhor para a gente, mas por enquanto na terça-feira, que é o dia que eu consigo fazer com vocês essas imersões, tá? A gente, irmão, muitos alunos pediram para a gente falar um pouco mais sobre o mundo espiritual, não somente essas aulas, nós estávamos falando delas, e a gente vai continuar com o nosso grupo de ministros de libertação e batalha espiritual. A gente vai estudar fundo, mastigar muito mesmo o mundo espiritual. Viu? Muito mesmo. Você vai ser treinado para saber lidar com o mundo espiritual. Você vai ser um agente de Deus para desfazer as obras do diabo. Não, nós somos chamados para isso. Você foi chamado para isso, para desfazer as obras do diabo. Sabe? É tua missão, é minha missão. Todo crente tem unção para poder desfazer as obras do diabo. Agora tem que saber como fazer isso. Vamos aprender aqui. Ok? Então vai ser bem de Deus, muita bem de Deus. Então você que não entrou no grupo ainda de ministro de libertação e batalha espiritual, entre. Porque só vai conseguir participar das aulas seguintes quem tiver no grupo. Tá? Eu fiz lá um valor simbólico, para que todos pudessem participar. Todos. Eu quero todos participando. Em nome de Jesus. Amém? Vamos, então, agradecer a Deus por esse momento, por esse estudo, por mais esta aula que Deus nos permitiu ter nesta noite, em nome de Jesus. Pai, te dou graça, obrigado por tudo, pelo teu Espírito, pela tua palavra, pela tua bondade e compaixão. Muito obrigado, Senhor. Tu és rico, tu és santo, justo e poderoso. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos. Abre os céus, Pai, e libera tuas revelações para nós. Nós queremos conhecer o céu por dentro, não por fora, mas por dentro. Por isso, meu Deus, nos antecipa o desfrute do mundo vindouro. Que hoje ainda, que nos dias de hoje possamos reinar em vida, desfrutar um pouco do que será a nossa vida no milênio e no governo eterno. Abençoa cada um que está aqui. Cobre com o teu sangue, esconde na tua glória, levanta em tuas mãos, Pai, e usa-nos como instrumento para poder servir ao Senhor com autoridade, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço, Pai. Cada um tem uma noite abençoada. Amanhã um dia de muita graça, de orar por pessoas, abençoar vidas, pregar teu evangelho, ser testemunha fiel e ocular do Senhor. É o que eu te peço e pela fé te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Mais uma vez, foi uma honra muito grande estar com você aqui e ter você conosco. Paz a todos. Qualquer pergunta pode fazer no grupo, a gente vai te responder em nome de Jesus. Paz.